Olá, que bom estar de volta com você com a lição 2 do livro de Efésios, aqui no canal Classe e Professores da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco aqui para o estudo sistematizado da Palavra de Deus. Um esboço do tema nós apresentamos aqui semanalmente. E a lição 2 fala do grandioso plano divino centrado em Cristo. Vocês lembram que na última lição, na primeira lição desse trimestre, nós falamos sobre Paulo, sobre alguns temas do livro de Efésios, e nessa semana vamos nos concentrar no plano divino centrado em Cristo. O que seria isto? Neste início do livro, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus pelas bênçãos que Deus oferece ao seu povo. Você está lembrado que a impressão que nos dá é que os efésios eram ricos no sentido espiritual, tinham sido abençoados com a graça de Deus, com o perdão, com a salvação, com uma vida nova, mas eles não entendiam bem isto, eles não desfrutavam disso. Eles eram ricos, mas viviam como pobres, no sentido espiritual. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo faz uma lembrança das bênçãos espirituais de Deus para eles. E que bênçãos são estas? E como desfrutá-las? Então, o primeiro tópico da lição dessa semana é bênçãos que de fato são bênçãos, é o título do tópico. Quais são essas bênçãos? Por exemplo, ele começa dizendo assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Essas bênçãos, elas têm, segundo Efésios 1:3, elas vêm de regiões celestiais. Isto é, na crença deles e na nossa também, Deus habita no céu. Então, quando fala de regiões celestiais, é onde habita Deus. E, nesse caso, ele está refletindo também um pensamento que era, digamos assim, corrente entre as pessoas na época. Lá está Deus e de lá vêm as bênçãos vêm celestiais. Né? Embora havia também a crença de que nas regiões celestes também os demônios debatiam. Né? Esse é um assunto que vai entrar mais adiante aqui na nossa lição. O que essas bênçãos, segundo Paulo, incluem no capítulo 1, de Efésios, no capítulo 2, no capítulo 3 também. A primeira é a eleição em Cristo, ou seja, Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele deixou bem claro, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, Efésios 1:4. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que o assunto da nossa salvação não foi uma coisa posterior, não pegou a Deus de surpresa, como uma pessoa despreparada para alguma coisa, que não se prepara e então ele tem surpresas. Não, Deus não teve surpresas. No seu grandioso amor, mesmo antes de Adão pecar, Deus já sabia o que iria fazer na sua onisciência. Né? Segundo lugar, além de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, o que é uma coisa extremamente importante, ele diz, vocês foram redimidos. Ele fala da redenção. Nele, em Jesus, diz ele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a graça de Deus. Efésios 1:7. Percebeu? E então vem um terceiro. Você tem a eleição, você tem a redenção e você tem a adoção em Cristo. Não bastava Deus ter nos escolhido, não bastava ele ter morrido por nós na cruz do Calvário, mas ele também nos integrou na igreja. Nós fomos adotados. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, em amor ele nos predestinou, destinou antes, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:5. Você percebeu que coisa grandiosa? Nós somos adotados na família. Por quê? Porque por causa do pecado, nós saímos da família de Deus. Adão rejeitou a filiação divina. E agora em Cristo, os filhos de Adão, os pecadores que somos nós fomos reintegrados na família divina por meio da adoção de nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. E por outro aspecto que Paulo evidencia é a questão de que, além de termos sido eleitos, redimidos, adotados, nós também agora temos um propósito. Nós não vivemos no mundo a esmo. Ele diz assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1:12. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você agora tem um propósito, que é louvar
a Jesus, que é louvar a glória de Deus, que é servi-lo, que é amá-lo, que é adorá-lo, que é estar com ele. Ok? E ele diz assim, tudo isso, esse conjunto de bênçãos, se isso não bastasse, nós fomos feitos como uma herança para Deus. Olha, nós somos a herança de Deus. Então, isso não deve gerar em nós nenhum pensamento pessimista, que estava gerando naqueles irmãos que, embora receberam tudo isso, não estavam entendendo. Muitas vezes nós somos assim também. Nós vemos a religião como algo que nos oprime. Nós vemos a religião como algo que nos cansa, como algo monótono e como algo que nos restringe a liberdade. E não deveria ser assim. A religião de Cristo é uma religião alegre. Nós compreendemos que fomos salvos, fomos comprados, fomos redimidos pela graça de Deus e fomos escolhidos em Cristo. Ok? E aí vem uma pergunta natural, que nós já até antecipamos a resposta. Que tipo de bênçãos são essas? Que tipo de bênçãos? Né? Uma simples leitura do texto nos permite ver que essas bênçãos vêm de um poder superior, que são bênçãos espirituais, que são bênçãos de Deus. Né? Ele diz que nos abençoou, né, só repetindo o texto, com todas as bênçãos espirituais, Efésios 1, verso 3. Isso indica um controle e um envolvimento do Espírito Santo em todo esse processo da nossa salvação. E aí vem um texto clássico, que você já deve ter se deparado com ele várias vezes, né, e às vezes meio polêmico. Né? O apóstolo Paulo diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo na promessa. E o que era um selo? Um selo no mundo antigo indicava tanto propriedade quanto proteção. Então, indicava de onde veio. Bom, esse é do rei tal, então tem um selo, né? E ao mesmo tempo aquele objeto, aquela pessoa estava protegida, né? Então a presença do Espírito Santo na vida do crente marca a propriedade e a proteção de Deus sobre ele. Nós agora somos de Jesus. E quem atesta isso, quem confirma isto diariamente é o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo no interior, como uma espécie de penhor. Se você ler Efésios 1, 13 e 14, você vai perceber que Paulo dá a ideia de que o Espírito Santo hoje na nossa vida, quando aceitamos a Cristo, é uma garantia de algo mais glorioso no futuro. No tempo do fim nós vamos receber o selo de Deus definitivamente. É por isso que alguns fazem uma confusão entre estas coisas. Alguns, eles aparentemente acreditam o seguinte, olha, esse negócio de selo de Deus ser o sábado, lá, segundo Apocalipse 7, isso aí está errado, porque Efésios 1:13 diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Uma coisa não anula a outra. Quando eu aceito a Cristo, eu sou selado, eu sou confirmado, eu sou protegido, eu sou identificado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Agora, o selo de Apocalipse 7, ele tem uma definição não só de identificação, mas também de proteção contra o mal, porque ele é um selo que foi emprestado de Ezequiel capítulo 9, onde se selava a testa dos filhos de Deus. Então, o que temos aqui é um complemento. Quer dizer, o Espírito Santo hoje para nós é um penhor, é uma garantia, digamos, uma primeira prestação de que Deus vai cumprir a segunda prestação, vai pagar a segunda e última prestação, que será no tempo do fim, quando formos selados com o selo de Deus vivo, e que tem toda essa implicação com a questão do sábado, como um dia que identifica Deus como Criador, que identifica nós como povo de Deus, desse Deus Criador. E o sábado é um sinal exterior disso. Digamos que o Espírito Santo é o sinal interior e o sábado é o sinal exterior, ok? Para a gente concluir, ao Paulo falar de que fomos predestinados, ele usa a palavra predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, Efésios 1:5, significa então que Deus determina quem se salva mesmo antes de a pessoa nascer? Isso é uma polêmica, seria uma pergunta interessante para a gente conversar com os alunos. Todavia, meus amigos, é bom a gente entender que na Bíblia a predestinação existe, Deus destinar alguém antes para alguma coisa. Mas observamos que sempre que a Bíblia usa a expressão predestinados para alguma coisa, é sempre para a salvação. Então, para a salvação, Deus destina. Para a salvação, Deus prepara. Para a perdição, é o homem que se prepara, porque ele assim escolhe a perdição em detrimento de toda a graça de Deus que está à disposição dele. É um assunto interessante para você discutir, pensar um pouquinho, trabalhar com esses conceitos. Um abraço e até a semana que vem.